Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Bom dia, amigo internauta. Programa Sustentabilidade mais uma vez aqui no ABC Repórter, todas as quartas-feiras ao vivo às 11 horas, sob o patrocínio da Hora do Emprego, onde você, empresário, pode anunciar a sua vaga gratuitamente e os candidatos a essas vagas poderão também colocar seus currículos gratuitamente, conversarem e avaliarem a possibilidade de prosperar na negociação. E a Hora do Emprego está em todo o Brasil, ofertando vagas em todo o Brasil. Cheque lá no nosso site e você vai saber muito sobre este grande produto que exclusivamente o Portal Sustentabilidade mostra para você. E hoje aqui em nossos estúdios, Marcos Vilela, da Transporte Mundial, nesse momento de caminhoneiros e tudo mais, terá muitas informações para trazer para todos vocês. Marcos, obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. É a segunda vez, né? Já é a segunda vez. Da outra a gente pôde falar muito de tecnologia, né? Isso. E a gente de lá para cá temos algumas evoluções. E esse momento realmente é bem apropriado para falar de transporte rodoviário, né? Então, a gente está acompanhando a greve, a demanda é legítima. Só que a gente chegou a esse nível de causa e de problema, é que os problemas eles vêm sendo adiados. Na verdade, eles existem há muitos anos, né? E pode ser discutido de várias formas. Inclusive, para poder a sustentabilidade dentro do setor do transporte precisa resolver questões básicas como a sustentabilidade econômica do setor, né? Porque sem dinheiro você vai... Fica difícil. Se o caminhoneiro não tem dinheiro para comprar diesel, não tem dinheiro para poder trocar o caminhão por um que tem uma tecnologia que polui menos, né? Fica difícil falar até sobre sustentabilidade com motorista, né, de caminhão ou com pequenos transportadores. Os grandes não, os grandes estão bem engajados. O dia que o Brasil tiver tecnologia disponível para eles comprar, eles vão começar a testar essas tecnologias, como caminhão elétrico, a gás, que a gente está bem atrasado nessas questões. Tá, mas assim, vamos separar então sobre caminhoneiros e grandes empresas, né? Então, e pequenas transportadoras. E pequenas transportadoras. Fala um pouquinho dessa segmentação, vamos assim dizer, e faça já uma comparação com os próprios mercados que existem nos Estados Unidos e Europa, como que isso é visto e se há frete mínimo, essas questões todas. Certo. Tanto na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem a segmentação. No caso do Brasil, não é uma conta muito exata, porque cada pesquisa tem um dado, mas é que, primeiro você tem essa discussão entre ferrovia e rodovia. 60% da carga no Brasil é via transporte rodoviário. 60. 60.
você tem 25% por trem, 14% por hidrovias e você tem 1% por avião, por questão óbvia, avião é muito caro. Custo. E quando a gente vai falar de transporte rodoviário, a gente tem que dividir em dois. Sim. Você tem que dividir o de longa distância e de cargas altamente volumosas, como commodities, né? Minério, grão, e você tem que separar da carga fracionada, que é a que abastece as cidades. Sim, sim. Então, assim, eu vi até no Rádio News, né, nos jornais, nos telejornais generalistas, muito falando sobre a ferrovia como solução. A ferrovia, ela é solução para o transporte de grande volume. A gente está falando aí de 100 vagões com 100 toneladas cada um. Sim. Com certeza... Para o varejo da cidade, isso não tem o menor sentido. Não faz nenhum sentido. Para transportar alface, televisão, roupa, essa varga que é muito diversificada, isso o trem não vai resolver. Não vai resolver. Vai resolver para o exportador. Sim. Ele vai ser grande... O último vai você... Até porque a indústria que está produzindo o televisor, serviço agrícola e tal, não está do lado de um terminal de trem. Então isso não tem o menor sentido. Nos caminhoneiros, nós temos uma segmentação. Aí a gente tem, por exemplo, você tem mais ou menos em torno de 40% dos caminhões, eles estão hoje na mão de autônomos. 40%. E 60% da frota, você está na mão de pequenos, médios e grandes transportadores. A frota mais ou menos hoje? É em torno de 2 milhões e 100 caminhões. E você tem, por exemplo, muitos autônomos que eles trabalham como agregado para transportadores. Seria uma quarteirização da logística, né? Sim. Você tem, por exemplo, os grandes varejistas de e-commerce, né, como Magazine Luiza, Ponto Frio, tudo, eles estão partindo para a frota própria, para poder ter mais segurança na logística. Na logística. Quem precisa de alta segurança na logística, parte para ter ele mesmo a própria transportadora. Quem tem uma flexibilidade, ele pode compartilhar a carga dele com várias transportadoras e com vários outros embarcadores. E aí você, do cliente que contrata o transporte até quem realmente transporta, se isso vai por exemplo, para o autônomo, você vai fragmentando o valor do frete. Por isso que na hora que chega no caminhoneiro, o valor é mínimo. E ele não consegue pagar suas contas. Né? Então, você teria que organizar isso tudo, né, na logística, né? E talvez vale dessa discussão do frete mínimo, eu acho que é uma coisa que eu sei que tem vários segmentos, né, da agroindústria, da indústria que é contra o frete mínimo. Mas eu acho válida a discussão de se garantir um ganho mínimo para o caminhoneiro, que ele é a ponta mais fraca da negociação, para ele consiga pelo menos um mínimo. A gente tem que... eu lembro a Fiat na Itália, uma vez ela espremeu tanto os seus fornecedores para baixar custos, que uma hora, quando viu que todos iam quebrar, ela teve que comprar os fornecedores. Né? Então, a gente pode ter um caos logístico na medida que os caminhoneiros irem abandonando a profissão porque não consegue pagar as contas. Ele vai fazer uma viagem para ganhar um dinheiro e termina a viagem mais endividado ainda. Então, esse debate precisa ser feito. Até porque ele não tem, às vezes, uma noção muito clara, até tendo uma política de preço tão insegura. Viagens longas, você começa imaginando que vai consumir X reais de combustível e termina com X mais Y. Exatamente. Você, por exemplo, um caminhoneiro que sai de Porto Alegre e vai para o Nordeste, para Recife, por exemplo, nessa política de preço que estava a Petrobras, ele negociou um frete lá e na hora que ele chegou no destino, o frete aumentou 20%, o diesel aumentou 20%. Né? E fora quantos pneus não pode ter estragado no caminho por causa de buraco. Ou quantos assaltos ele vai sofrer no caminho. Então, o Brasil tem fatores outros que não dão segurança, à atividade. Se nós compararmos com o mercado externo, né, ou com outros países, melhor dizendo,
Existe frete mínimo nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa? Para o autônomo existe um valor mínimo, se não, vai variar de país para país, se não mínimo de referência. E é importante obedecer esse frete de referência, isso é uma das propostas do CAD, sim, no lugar de frete mínimo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, para que se tenha uma base de negociação, né? Tem que se levar informação para quem contrata frete e para quem vende o serviço de transporte, que é o caminhoneiro, o pequeno transportador, que se ele não ganhar X por quilômetro, ele vai quebrar. Ele, em vez dele ganhar dinheiro, ele vai fazer dívida. Sim. E geralmente o caminhoneiro ele faz a conta, né, ele faz uma conta mais básica. Quanto que eu vou gastar de diesel, de pedágio, de alimentação? E aí ele fala, eu preciso ganhar tanto. Só que ele não faz reserva para fazer a manutenção do caminhão, sim, ele não faz para renovar o caminhão, sim, né? E aí é onde que se quebra uma peça que ele não fez reserva, ele faz uma dívida. Sim. E aí ele pega um outro frete para poder pagar o boleto daquela dívida. E aí vira um efeito cascata, né? Uma bola de neve. Uma bola de neve. Você dizia que temos 2 milhões de veículos. Isso, né? de caminhões. A princípio, a lógica seria que nós teríamos 2 milhões de motoristas, tá? Como que é? Isso é verdade ou não? Tem mais? Tem desempregado? Não, a gente tem muito mais motoristas, né? Porque a gente tem que considerar que mais ou menos esses 60% da frota que está na mão de frotista, muitos rodam 24 horas. Então, ali tem 2 ou 3 motoristas por caminhão. Legal. Né? Então, o número de profissionais é muito maior do que o número de caminhões. Tá. E você também dizia, inclusive na outra entrevista, que já faz um tempinho que nós conversamos, né? Você me disse o seguinte, que nos Estados Unidos eles estavam passando por um grande problema porque estava diminuindo o interesse pela profissão. Como é que está isso lá, dos últimos 5 anos para cá, e como é que se mostra isso na questão brasileira também? Lá nos Estados Unidos, o jovem lá ele tem muitas oportunidades de trabalho nas cidades, né? E, então ele não quer ficar na estrada, porque ficar na estrada fica longe da família, dos amigos, ele também gosta de ter uma vida mais urbana. Isso é uma tendência mundial, a urbanização das cidades, né? Então lá o jovem já não quer mais a profissão. Então, na medida que motoristas vão deixando o trabalho, ou por aposentadoria, por idade ou por outras razões, eles não conseguem substituir da forma que pudesse ser na mesma quantidade. Sim. Eles usam muito aposentados, casais aposentados, porque os caminhões lá têm aquelas cabines maravilhosas, dá para um casal aposentado viajar, né? Só que também não é em números suficientes, né? A entidade que representa as transportadoras lá fez uma estimativa que falta mais de 50 mil motoristas hoje, e isso vai aumentar ano a ano até 2025. E eles fazem uma pressão muito grande para se discutir o problema. O salário médio do caminhoneiro lá já aumentou de $60 mil ano para 70 e poucos mil dólares ano. Ou seja, mais 250 mil reais, vamos arredondar um pouquinho. Por ano. Por ano. Né? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil varia muito de 2 mil a 7 mil, dependendo do tipo de carga. Quanto mais valiosa a carga, mais se exige qualificação e melhor se... Se nós colocássemos 5 mil, daria 60 mil reais ano, vamos dizer assim, para um motorista mais qualificado. Isso a gente está falando de motorista que trabalha para transportadora. Porque o autônomo aí é muito variável. Isso que eu ia falar. O autônomo... Certamente ele não vai conseguir faturar 60 mil reais não por consegue, ano. porque tanto eles estão endividados, né? Estão altamente endividados. E aí, lá é por desinteresse pela profissão, como acontece na Europa também. Por exemplo, o alemão, ele não quer ficar na estrada. Ele aceita no máximo um emprego de fazer uma distribuição urbana. Só que lá, por causa da comunidade europeia, eles ainda recebem muita mão de obra do leste europeu. Que isso vem administrando o problema. No Brasil, as razões são outras, né? Os pais não deixam os filhos
Você falou isso da outra vez, é verdade. E cada vez mais, porque é perigoso, por causa de assalto, as estradas ruins, a remuneração é baixa. Só que como o Brasil falta emprego, de todas as formas... Você acaba se sujeitando eventualmente a esse tipo de tradição familiar e tal. Só que os empregos, os melhores empregos no setor de transporte exigem qualificação. Principalmente de conectividade, porque os caminhões hoje estão conectados, estão cada vez mais conectados, né? Tem que entender de telemetria, tem que entender como economizar combustível. E tem transportador que prefere deixar o caminhão parado do que colocar um motorista desqualificado. Sim, né? Então, assim, o Brasil vai exigir qualificação. Por falta de existir, usa-se a mão de obra que tem. E os danos são esses que a gente vê. Alto índice de acidentes. Roubo de carga. Veículos sem a condução adequada, então poluem mais, consomem mais. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente tem muitos problemas por falta de educação, e essa falta de educação é falta de investimento também. Sim, gera fruto da desinvestimento em todo o setor, né? Em toda a cadeia. Em toda a cadeia. E vale a gente destacar que quando você compara com a Alemanha, né, dizendo que lá, em termos setoriais, para as cidades, isso não tem muito problema, porque eles têm transporte ferroviário para levar até a cidade. A distribuição ficando urbana fica mais fácil, né? Mas acho que eu vou ter que brecar você um pouquinho, porque já estão reclamando do nosso comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho, dando sequência com Marcos Vilela, falando da crise de transportes no Brasil. O programa Sustentabilidade volta já. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Programa Sustentabilidade volta aqui no ABC Repórter, falando ao vivo com Marcos Vilela, do Transporte Mundial. O programa Sustentabilidade é patrocinado pela Hora do Emprego, onde você, empresário, pode colocar a sua vaga, anunciar a sua vaga gratuitamente, e o interessado também pode procurar esta vaga lá e colocando o seu currículo também gratuitamente. Entra no site sustentabilidade.com, saiba mais sobre esta grande novidade tecnológica que contribui para a empregabilidade em todo o Brasil. Marcos Vilela, quando falávamos há 5 anos passados, eu me lembro que você, além disso que você falou do desinteresse que há pela profissão de motorista, você colocou números alarmantes com relação à questão de segurança, perda de carga e tal. Fala um pouquinho sobre o impacto disso nos seguros e nessa cadeia tão importante. Interessante. Isso aí, exatamente 5 anos para cá, tem transportadores que têm investido em treinamento. O motorista hoje, para o acidente acontecer, a estrada, uma boa estrada ajuda. A tecnologia vai ajudar muito. A tecnologia, inclusive, talvez em 2 décadas, ela vai acabar com o acidente, ela pode zerar o número de acidentes, mas em países que conseguem ter frota nova, né? Não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. Hoje, a melhor ferramenta para acabar os acidentes, reduzir, né? Acabar eu acho quase impossível. Quase impossível, mas reduzir muito é o treinamento. Eu estava conversando com o Ramon, dono da Fadel, que é uma transportadora que trabalha para a Ambev. Ele falou há 5 anos, se falasse comigo em treinamento de motoristas 5 anos, eu não ia dar muita atenção, porque eu não posso parar meus motoristas para trabalhar e tal, isso vai ser só custo. Como a Ambev tem o objetivo de zerar os acidentes, pelo menos com vítimas fatais, ela conscientizou de todos os fornecedores de transporte a investir em treinamento do motorista.
Os terceirizados, tal, Todos, toda a cadeia. Toda a cadeia que transporta produtos para a Ambev. Isso é um exemplo interessante, é um case interessante. Sim. Os motoristas são treinados pela Fabet, inclusive a Fabet é parceira da revista Transporte Eu Mundial conheço. no prêmio. Eu fui visitá-la a partir da sua indicação. Isso. A Fadel, ele mesmo, o Ramon, que é um dos donos, ele falou, hoje ele prova por A mais B que investir em treinamento reduz custo com seguro, custo com manutenção do caminhão, custo com diesel e custo com acidentes. Porque acidentes ele gera, além dos danos materiais, eles geram despesas jurídicas e de relacionamento com o cliente, porque você danificou a carga do cliente, você não entregou a carga do cliente, né? Ou seja, vale muito investir em treinamento, ou mesmo o autônomo buscar esse conhecimento pelas entidades que oferecem isso, né? No caso da Fabet, para motoristas, eles têm até vagas de zero custo, né? Sim. Mas assim, tem que crescer, inclusive, essa oferta de treinamento. Então, mas eu diria assim, por exemplo, para o motorista independente, ele não ainda está conscientizado disso ainda, que ele precisa de treinamento? Não, porque ele está muito preocupado com a sobrevivência. Com a sobrevivência. Tá. Né? Sobrevivência por isso... até física, porque tem assaltos no trajeto. Exatamente. Como é que está isso daí? Tem crescido muito, né? A gente tem acompanhado aí, por causa... A gente vive uma crise também de segurança pública, né? Os números são alarmantes, né? Cresce ano a ano. Sim. Né? A gente vê que até o tráfico de droga viu no roubo de carga uma nova segmentação. Puxa, né? Você está brincando. Para atuação, principalmente no Rio de Janeiro, né? E isso aumenta o custo. Explica um pouquinho isso daí. O que você quer dizer com isso? Quer dizer, eles percebem que há um negócio para eles participarem que é com roubo de carga. Por exemplo, se a criminalidade fosse uma indústria, né, você tem um tráfico como um segmento, o roubo de carga como outro, como assalto à banca outro. Né, são segmentos dentro da criminalidade. E quando, por exemplo, se você dificulta muito o roubo a banco, eles vão buscar outro segmento, né? Sim. E aí, no caso, como está tendo um combate do tráfico de drogas... Aumenta. Eles estão, a gente tem que diversificar nosso faturamento, né? Vamos agora... Não posso perder venda. Então... eu não posso perder faturamento. Então vou assaltar carga. Tá assalto carga. Isso gera custo para toda a sociedade, porque a transportadora tem que contratar escolta, tem que contratar mais segurança, telemetria, redundância de sistemas de rastreamento. Puxa vida. Né? Ou seja, o frete, a gente paga 12%, né? Se compara... o custo logístico no Brasil é de 12%, nos Estados Unidos de 7,8%. Você quer dizer, no preço final de um produto, 12% é o custo logístico? Exatamente. E nos Estados Unidos, 7%? Exatamente. Por quê? Não é só por causa da carga tributária nossa, que é muito mais alta, é por causa do custo de segurança, que é muito mais alto. Sim. E no caso da carga tributária, a gente tem um efeito cascata, né? Você paga, não é só IPI, PIS, PASEP, ICMS, não. Você paga, tem IPTU, tem INSS, tem milhares, são 91 taxas, se for elencar todas, né? Um caminhão, por exemplo, se ele transporta produto considerados perigosos, eu pago um monte de taxa de liberação ambiental. Sim. Né? Então, assim, o custo, esses 12%, essa diferença, esses 5% a mais que o Brasil paga em relação aos Estados Unidos, poderia se chamar custo Brasil. Sim. Né? Que toda a cadeia paga. E o consumidor paga isso no final da conta sem ter consciência. Né? Tá. No caso, o seguro no Rio de Janeiro é mais caro que em São Paulo, por exemplo? Hoje é mais caro em função dessa crise dessa crise de segurança. De segurança. Ele chega a ser até 40% maior lá. Então está sendo um desafio. 40% mais caro o seguro no Rio de Janeiro? Meu Deus. Tem muitos transportadores que simplesmente recusam levar carga para o Rio de Janeiro. Né? Tem uns que se viram, né? Por exemplo, tem um de Belo Horizonte, que ele vai sem escolta até Juiz de Fora. Lá vem uma escolta para poder chegar até o Rio, né, de Janeiro. Muitos transportadores veem isso como uma oportunidade, porque eles criam uma empresa a mais, né, de oferecer segurança.
Vender segurança. Só que se a gente viver da indústria de segurança, a gente está para um caminho triste, né? Indo para um caminho triste. Imagine, vender segurança, eu tenho que vender produto, saúde e tal, e não segurança. E não segurança. Então, assim, temos grandes desafios para frente. Tá. Pedágio é outro problema? Pedágio é um problema... O custo do pedágio? É um problema porque você tem vários modelos de concessões, que vêm desde as primeiras concessões até hoje. Você tem um modelo que foi feito em São Paulo, que realmente as estradas ficaram muito boas, mas ele é caríssimo. Sim. Você tem modelos que mal feitos, como a Fernão Dias, por exemplo, que o pedágio é super barato, mas não gera recursos para investimento na melhoria das estradas. Então, assim, tem que se chegar a um modelo que seja bom, tanto para o concessionário quanto para o usuário da via, né? Porque a gente gosta das vias boas e a gente sabe que o governo não tem competência para cuidar disso. Então, a concessão é um caminho viável? Se a concessão for bem feita. Senão não adianta. Senão não adianta. Quando nós conversamos há 5 anos atrás, já estamos chegando no final do programa, e passa rápido, eu te fiz uma pergunta. Eu fui olhar outro dia, ontem. Você lembra qual foi a pergunta que eu te fiz no encerramento do programa? Não lembro. Vou relembrá-lo. Eu disse, se você virasse ministro do transporte, o que você faria? Nossa. Então, assim, você tem 2 minutos para falar de 3 regras que você colocaria. No caso, assim, por exemplo, né, até eu acho que é muita responsabilidade para o ministro do transporte, porque depende mais do ministro da economia, né? Sim. E uma coisa interessante que precisa muito é do Congresso. Eu acho que o Congresso Nacional é o que mais pode fazer pelo setor de transporte. Tá, mas você está com a caneta que você pode fazer o que você quiser. Você é o Nicolás Maduro. Equilibrar a carga tributária, né, no setor, né? Ela é muito desequilibrada e é para a sociedade toda. Realmente fazer a concessão correta das rodovias e fazer que a infraestrutura, as estradas ferroviárias e rodoviárias sejam feitas de forma correta. Conversarem mais. Elas conversarem mais e serem realmente bem feitas para durar 10, 20 anos, como é lá fora, né? A gente sabe que isso começa na hora de fazer a concorrência. Tá bom. Ok. Marcos, obrigado por ter vindo. À disposição. E espero que você volte com novidades boas em breve sobre o setor de transporte e logística. O programa Sustentabilidade termina aqui mais uma edição falando de um tema absolutamente importante, que parou o Brasil, e nós esperamos que isso se resolva rapidamente. Um grande abraço, até breve, e quarta-feira que vem tem mais. Um abraço. Abraço. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.